Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre os gráficos de setores. Vem comigo! Bem pessoal, no nosso estudo de gráficos de setores, eu vou apresentar para vocês algumas situações, que vão ser situações em que nós vamos aproveitar alguns dados que vão estar inseridos nessas situações para poder organizar esses dados por meio de um gráfico de setor. Nós vamos ver duas situações aqui onde é pertinente o uso desse tipo de gráfico. E nós vamos aprender a construir esse tipo de gráfico, explorar e fazer leitura e interpretação de situações que envolvam, que possam explorar esse tipo de gráfico. Bem, então a primeira situação que eu vou discutir com vocês e que nós vamos aproveitar para fazer a construção de um gráfico de setor é essa que aparece aqui no nosso quadro, pessoal. A situação ela diz o seguinte: o dono de uma lanchonete decidiu anotar o número de peças vendidas durante as semanas para poder ter um maior controle sobre seus lucros. A tabela a seguir mostra o número de peças vendidas em cada um dos dias da primeira semana. Então aqui nós temos essa tabelinha que mostra o número de peças vendidas nessa lanchonete durante a primeira semana, Então nós temos aí vendas: no domingo foram vendidas 70 peças, na segunda-feira 50, na terça 60, na quarta-feira 50, na quinta-feira foram vendidas 60, na sexta-feira 40 e no sábado novamente 70 peças. Então nós vamos, a partir desses dados que foram colocados nessa tabela, que informam aqui a quantidade de peças vendidas em cada um dos dias da semana da primeira semana, nós vamos organizar isso por meio de um gráfico de setor. Então, como fazemos para construir um gráfico de setor a partir desses dados? Então, para construir um gráfico de setor, a primeira coisa é quando envolver quantidades, quando envolver quantidades assim, a gente sempre vai considerar a quantidade total, totalidade. Então, eu vou somar os valores das partes para ver quanto é que dá a totalidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então vamos construir um gráfico de setores para representar os dados dessa situação. Então a primeira coisa que vamos fazer é calcular o valor total. Então temos aqui 70 peças vendidas no domingo, mais 50 peças vendidas na segunda-feira, mais 60 peças vendidas na terça-feira, mais 50 peças vendidas na quarta-feira, na quinta 60, na sexta-feira 40 peças e finalmente no sábado 70 peças. Quando somamos todos esses valores, obtemos como resultado 400. Então foram 400 peças vendidas no total. Bem, então feito esse cálculo total, como é que vamos fazer essa construção do gráfico de setor? Então precisamos entender que no gráfico de setor acontece essas duas coisas aqui, O ângulo de cada setor é proporcional ao valor do dado, Então você vai ter um valor ali do dado. Nesse caso aqui os dados são as quantidades de peças vendidas em cada dia da semana. E esse valor ele vai ser proporcional à abertura do ângulo, do setor que vai se formar ali. Você representa isso graficamente por meio de gráfico de setor dividido em setores, E esses setores vão formar ângulos, cuja medida é proporcional ao valor do dado, Então vocês devem considerar isso e também considerar que a representação do valor total é o círculo inteiro de 360 graus. Então, como é que eu faço para calcular qual que vai ser o ângulo de cada um dos setores para eu construir meu gráfico de setor? Por exemplo, qual que vai ser o ângulo aqui que vai representar do setor que vai representar as 70 peças vendidas no domingo? Então, eu vou fazer essa relação aqui, x, digamos que seja x o ângulo, x está para 360, o ângulo x está para 360, assim como 70 está para 400. Então, faço 70 sobre o total igual a x sobre o total do círculo, que é 360. Então, realizando essa conta, corto o zero em cima e embaixo aqui, eu vou ficar com x sobre 360 igual a 7 sobre 40. Posso simplificar o zero dos dois lados aqui também. E eu vou ficar com x sobre 36 igual a 7 sobre 4. Passo o 36 para o segundo membro multiplicando, fica 7 quartos de 36. Posso simplificar o 36 com 4, vai dar 9. Então fica x igual a 7 vezes 9. Isso vai resultar em 63, portanto 63 graus é a medida do ângulo que vai representar ali esse dado de 70, 70 peças. Então 63 vai aparecer aqui no começo e aparece também no final da tabela, que é onde aparecem os valores 70. 50, pessoal, você faz x sobre 360 igual a 50 sobre 400.
valor x está para 360, sempre x sobre 360, x é o ângulo que você quer achar, sobre 360 que é o ângulo total, igual a 50 que é o valor do dado sobre o total, que é a soma de todos os dados, que deu 400 nesse caso. Então, simplificando, corto o zero no segundo membro, fica x sobre 360 igual a 5 sobre 40, simplifico o zero aqui dos denominadores, fica x sobre 36 igual a 5 quartos, passo 36 multiplicando, eu vou ficar com 5 quartos de 36, quando eu simplifico, aqui vai dar 9, então vai ficar x igual a 5 vezes 9 graus, que vai resultar em 45 graus, então esse vai ser o ângulo que vai representar aqui esse dado de 50 peças vendidas, né? 45 graus. 60 peças vendidas, qual que vai ser o ângulo que vai representar esse dado? Então vou fazer de novo, x está para 360, assim como 60 está para 400. Simplifico o zero, então vou obter o seguinte, eu vou obter x sobre 360 igual a 6 sobre 4, simplifico o zero dos dois lados, e eu fico com x sobre 36 igual a 6 quartos, passo 36 multiplicando, eu fico com 6 quartos de 36, simplifico 36 com 4, vai dar 9, então fico com 6 vezes 9 igual a 54, portanto esse é o ângulo que representa esse dado aqui, 54 graus é o ângulo que representa o dado 60, né? E finalmente 40 peças vendidas, qual que vai ser o ângulo do setor que vai representar esse dado? Eu faço x sobre 360 igual a 40 sobre 400, então simplifico aqui, é a mesma lógica, o mesmo raciocínio que eu já falei anteriormente, e os cálculos são esses que vocês estão observando. Simplifico o zero dos dois lados, né? Fico com x sobre 36 igual a 4 sobre 4. Então faço 36 multiplicando. Quando eu simplifico 4 com 4 vai dar 1. 1 vezes 36 vai dar 36, né? Então fico com 36 graus como sendo o ângulo que representa esse dado. Portanto, minha tabela fica assim. E os ângulos dos meus setores, né? Quando eu construir lá, eu vou fazer um círculo e vou dividir esse círculo em setores. Qual que vai ser o ângulo de cada setor que vai representar cada gráfico? Os ângulos vão ser esses aí. Para cada um desses dados, os ângulos vão ser esses aí, né? Então tenho aqui, ó. Observem aqui que nós temos aqui um círculo que foi dividido em várias partes, né? E nós temos aqui uma legenda, né? Você pintou cada setor de uma cor diferente. E cada uma dessas cores vai representar e vai fazer referência a um dia da semana. Então o azul ali, o primeiro azul mais fraco, né? Antes do laranja é o domingo, depois o laranja é a segunda-feira, o cinza é a terça, o amarelo é a quarta, a quinta-feira é o azul mais fraco, a sexta-feira é o verde e o sábado é o azul mais forte, né? E cada um desses setores com essas cores tem um valor, né? Esses valores são os dados que nós vimos na tabela. 70 peças vendidas no domingo, etc. Agora, como é que se construiu esse setor, né? Qual foi a divisão que foi feita? Você pode utilizar um transferidor, né? Traçar um raio, construir uma circunferência, traçar um raio e a partir desse raio, né, colocando o centro do seu transferidor, fazendo coincidir com o centro do círculo, você pode traçar os ângulos. Por exemplo, você viu que esse ângulo aqui é de 63 graus, né? Quando você tem um dado de 70, o ângulo vai ser de 66 graus. Você viu que esse ângulo aqui é de 45. Então, o que se faz é traçar o raio, coloca o centro do seu transferidor fazendo coincidir com o centro do círculo e você começa a traçar esses ângulos que podem ser obtidos por meio desse raciocínio que eu discuti com vocês aqui nessa aula. Nós vimos que esse setor, o ângulo central dele é 54 graus, esse setor aqui tem ângulo central 45 graus, esse setor 54, esse 36 e esse aqui também tem ângulo 63 graus, tá certo, pessoal? Então esse é o raciocínio que vocês vão utilizar na construção de gráficos de setores. Você vai pegar um círculo inteiro e você vai fazer essa divisão baseada, né, nessa relação que existe entre o ângulo central de cada setor e o valor do dado. São valores que sempre são proporcionais, tá certo? Bem, pessoal, e com esse nosso raciocínio aqui nessa nossa aula, eu encerro o nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e vamos continuar na próxima aula estudando sobre os gráficos de setores. Até mais!